Oi, terceira série, tudo bem? Queridos, hoje eu vim contar para vocês uma história apaixonante de uma família de retirantes que mexe com o meu coração e me faz ter muita gratidão pelo pão e pelo chão onde eu vivo. Com vocês, Vidas Secas. Queridos, Graciliano Ramos aí traz pra gente uma história que é incrível. Eu sei, o prof já conversou que eu falo que sempre as histórias são boas e são boas mesmo, né? São boas mesmo. O prof tá colocando tudo no plural aí. Então é uma história lindíssima aí dessa família, uma família muito sofrida, é uma das famílias aí da literatura brasileira que é considerada a família mais sofrida aí, uma das mais sofridas, né? E então a gente tem essa narrativa aí excepcional que foi publicada em 1938. Essa obra ela foi escrita depois que o Graciliano, nossa, eu tô colocando tudo no plural hoje, depois que Graciliano Ramos saiu aí da prisão em 1937. O Graciliano Ramos, gente, ele foi preso, acusado então aí em março de 1936, ele foi acusado então de ter a ligação com o Partido Comunista. E ele vai ser preso então aí e ele acaba sendo aí deportado por navios aí por porões de navios, né? E ele passa por várias prisões. E ele perde aí o cargo dele de diretor da instituição pública, então ele vai passar por sérios problemas financeiros, né? Depois que ele é liberto, então, em janeiro de 1937. Então, em 1937, em janeiro, ele é liberto e ele começa a escrever, então, aí, Vidas Secas, que será publicado em 1938. E ele, quando ele é solto aí da prisão, né, quando ele é liberto, ele se instala numa pensão do Rio de Janeiro. E, gente, a situação financeira dele era horrível, era super precária. Ele não tinha grana para nada. Aí uma dos starts aí, né, dos insights que a gente tem às vezes quando a gente está passando por algum problema, ele resolve então aí pagar para pagar as despesas aí da pensão que onde ele vivia, ele começa então a vender aí partes do livro para um jornal argentino, né? E vende esses capítulos aí então separadamente. E é o que o Rubem Braga vai classificar então aí como um romance desmontável, porque ele publicava por capítulos, ele vendia essa obra então aí por capítulos, tá? Vendia então para o jornal argentino, assim ele conseguiu dinheiro para poder pagar as despesas dele então. É um livro curtíssimo, é um livro bem rápido de fazer a leitura. Ele é dividido em 13 capítulos, chamados de capítulos quadros, né? Porque ele, como Rubem Braga classificou ali como um romance desmontável, são capítulos que eles são praticamente independentes aí um do outro, porque ele vai narrar cenas, né? Como se realmente fossem quadros. E isso aparece muito aí pra gente na linguagem cinematográfica. No cinema é muito comum essa caracterização, então, dos quadros, né? Você ter os quadros, você ter as cenas, e é esse recurso, então, aí que o Graciliano Ramos utiliza na narrativa dele. E como a prof disse antes para vocês, é uma história aí que vai narrar a família, uma das famílias aí mais sofridas da literatura brasileira. E por mais que a gente tenha aí capítulos independentes, que a gente tenha essa classificação de romance desmontável para o Vidas Secas, é um livro que a gente vai ter aí uma ciclicidade. Por que uma ciclicidade? Porque ele vai iniciar ali contando para a gente a história da retirada da família do local onde eles viviam, a permanência em um outro local e a retirada de novo. Então, essa busca aí por um local onde eles pudessem viver, onde eles não pudessem passar fome, sede, enfim, que eles tivessem um mínimo de dignidade para sobreviver. Então, o Vidas Secas, a prof colocou aí para vocês a foto de uma das cenas do filme. Vale muito a pena vocês assistirem ao filme, gente. É um filme bem antigo, né? Pela imagem aí vocês já podem ver, filme preto e branco. Mas é bem importante que vocês, se vocês puderem aí, assistam esse filme. Claro, a leitura do livro é indispensável, gente. O contato com a descrição das cenas, o contato com a linguagem que o autor utiliza, com a maneira como ele descreve
cada um desses 13 capítulos, ela é essencial aí para a gente enquanto formação de pessoas, enquanto formação de alunos aí, de vestibulandos que precisam então ter contato com essas narrativas e com essa linguagem, tá? Mas o cinema é importantíssimo também, principalmente a partir desse momento que a gente está estudando agora, o cinema ele vai começar a ganhar uma força muito grande e a literatura vai ser representada constantemente aí no cinema brasileiro. Então o cinema ele vai passar a exercer também aí um papel de divulgador então das obras literárias. Mas aquilo que a prof sempre diz, não pode deixar de ler o livro é essencial, mas sim, a gente precisa prestigiar também aí, também a gente precisa entender essa transposição de linguagem do livro para o cinema. Isso é bem importante, gente, tá? Então, dica aí da prof que vocês leiam o livro, é rapidíssimo para ler, gente, é 13 capítulos curtinhos. Vocês leem assim, ó, nossa, tranquilamente, tá? E assistam o filme, vale muito a pena assistir esse filme. Então, a gente vai ter esse livro, como a prof já explicou para vocês, publicado em 38, vai ser aí classificado de um romance documental, porque ele vai ser inspirado aí também nas experiências do autor. Então, a gente vai ter muito nessas obras agora, a prof já contou para vocês lá da Raquel de Queiroz, que vivenciou ali a seca de 1915, né? Então, são autores que vivenciaram, eles viram muito do sofrimento das pessoas, e por isso, então, eles trazem, né, essas obras aí, essa característica, então, de romance documental, como é o caso do Vidas Secas, certo? O prof já falou um pouquinho ali do resumo para vocês. Os personagens, então, aí, o Fabiano é esse ser rude, rústico, né, como a gente brinca, rústico e sistemático, né? O próprio nome aí do Fabiano vem aí de indivíduo inofensivo, né? Então é aquele cara, vai ser um pobre diabo, gente, vai ser um cara que, né? Enfim, né? Quase não fala, fala pouquíssimo e quando fala parece mais uns grunhidos do que uma fala mesmo. Enfim, esse é o Fabiano. Assim, a Vitória, que é a esposa do Fabiano, então ela é um pouco mais dotada ali de conhecimentos. Ela consegue ter um pouquinho mais de conhecimento. Inclusive é ela que ajuda o Fabiano quando o patrão tenta enrolar ele nas contas e é ela que percebe então que o Fabiano estava sendo enganado e que aquelas contas estavam erradas. Então até o Fabiano reconhece nela aí ela sendo aí um sinônimo de esperteza, que ela é mais esperta, ela é mais antenada. Aí a gente tem os dois meninos aí da família, né? As duas crianças aí da casa, o menino mais velho e o menino mais novo, e eles são chamados assim o tempo todo durante a obra, eles não têm nome. Então o narrador não cita nome nenhum ali. E o narrador continua chamando também de menino mais velho e menino mais novo, justamente porque os pais chamam as crianças assim. Então vejam que os pais, né, assim, a Vitória e o Fabiano, eles não conseguem aí sequer nominar os filhos dele. Então é o menino que nasceu primeiro, o menino que nasceu depois e assim vai, né? E chega então aí a grande personagem que é muito marcante nessa obra, que é a cachorra-baleia. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar, ai, a baleia, a baleia, a baleia, né? É o personagem aí super importante da obra, mas por que essa personagem ela é tão importante, ela é tão emblemática aí? Ela é uma personagem bastante curiosa. A cachorra-baleia, ela é aí uma personagem que ela tá sempre muito atenta. Se a gente fosse comparar aí, fizesse um comparativo, assim, a Vitória e a cachorra-baleia são as duas os dois membros ali da família que são mais espertos. E aí é uma questão que a gente precisa ficar bastante atento, que é o seguinte, enquanto as pessoas ali no livro, elas adquirem aí características quase que características animalizadas. Lembra que a prof acabou de falar que o Fabiano fala muito pouco e quando fala parece mais uns grunhidos do que realmente uma fala? É isso que acontece. Então, eles vão sofrendo esse processo aí de animalização, né? E a cachorra-baleia sofre um processo inverso. Ela sofre um processo de
humanização. Então a cachorra-baleia ela começa a apresentar aí, em muitas passagens, um comportamento humano, né? Inclusive no momento da morte dela. Então a gente vai ter um processo inverso aí entre a figura humana e a figura do animal. Então é a baleia que ela expressa muito mais esses sentidos humanos, muito mais do que os próprios seres humanos. E a gente vai ter aí o personagem, o seu Tomás da Bolandeira, vai ser um cara aí que ele tem alguns privilégios, ele vota, ele é alfabetizado, então ele é tido aí como símbolo de conhecimento. O Soldado Amarelo, que vai ser um antagonista direto aí do Fabiano, né? Vai representar aí o poder institucional, então ele vai representar aí a força institucional, o poder, e ele vai ter aí alguns embates com o Fabiano. Como a prof estava falando para vocês, muitas vezes pouquíssimas vezes a gente consegue perceber diálogos aí na narrativa, né? E como a prof disse antes ali, é, o Fabiano quase que ele expressa mais uns grunhidos do que realmente uma fala. Mas assim, a Vitória ela é bastante persistente, ela é lutadora, ela tenta buscar uma situação aí melhor, né? Ela tenta melhorar a situação da família. É, então, o tempo todo, ela tenta trazer pelo menos um pouquinho aí desse conhecimento para a família. E a prof estava falando para vocês que a história aí dessa família, uma das famílias mais sofridas da literatura brasileira, né? Mas é uma família que não perde a esperança. A partir do momento que você sai do seu lugar de origem e você busca um outro lugar para que você sobreviva, para que você não passe fome nem sede, você sai porque você tem a esperança de encontrar esse lugar. Então, esse é um dos pontos aí que é bastante marcante aí e chama bastante atenção também, essa esperança que lá no último capítulo do romance aí, a gente vai ver assim a Vitória trazendo também essa esperança muito bem marcada aí quando ela conversa com o Fabiano enquanto eles estão saindo em retirada de novo. Então, assim, a Vitória, ela tem uma força bastante grande, ela representa uma força aí bastante grande e importante dentro da família deles. Então, a Pro vai falar aí rapidinho com vocês alguns pontos aí de cada um dos capítulos, né? Então, o capítulo 1 já começa aí com a retirada, né? Com a saída, a mudança aí da família em busca aí de uma vida mais digna, né? Como a prof disse, o Fabiano falando muito pouco, o que ele fala ali, ele fala irritado com o filho mais velho ali, xinga o menino, enfim, não tem quase diálogo nenhum. O segundo capítulo vai apresentar pra gente o Fabiano, né? Esse homem aí embrutecido pela vida, né? Mas o Fabiano ele é capaz de analisar a ele mesmo. Ele sabe, ele tem consciência que ele não consegue se expressar, que ele não consegue falar, que ele não consegue conviver ali com outras pessoas, e ele vai chegando à conclusão de que ele é mais um bicho do que um ser humano. E quando a prof fala para vocês dessa questão da esperança, né, de ter esperança, a esperança do Fabiano é também achar um lugar, claro, para ter comida, para ter água, mas ele tem esperança de um dia conseguir se comunicar melhor. Então dá uma pena do Fabiano nesse sentido, gente do céu. O terceiro capítulo é o capítulo então aí da cadeia, onde vai aparecer pela primeira vez a figura aí do soldado amarelo, simbolizando então essa autoridade aí do governo, né? E é quando o Fabiano aí é, começa a ter ciência, é nesse capítulo aí que o Fabiano também começa a ter bastante ciência de que não é apenas a seca que faz dele, da sua família, aí, pessoas animalizadas. Ele é preso, gente, sem qualquer motivo, e toma a analisar aí a sua situação de homem-bicho. Então, ele analisa muito essa situação em que ele se encontra. Depois a gente tem o capítulo dedicado assim à Vitória, né? Assim, a Vitória é essa mulher aí muito lutadora, é uma mãe aí que sabe, tem ciência e quer muito que a situação da família mude, e ela sonha, gente, com algo tão simples
que é uma cama de couro. Ela sonha em ter uma cama igual à cama do seu Tomás da Bolandeira. Então, esse é o grande sonho aí da Sinhá Vitória. Então, essa cama aí que ela tão sonhada aí por ela vai aparecer diversas vezes aí sendo citada, sendo falada aí no decorrer da narrativa, e além de ser aí a personagem, como a prof disse antes para vocês, aí que melhor articula as palavras, expressões, é a que consegue se comunicar e é esperta ali, tão esperta que ela consegue perceber que o patrão está roubando o marido quando ele vai fazer o pagamento ali para ele, né? Então a gente vai ver isso, essa esperteza toda dela lá no capítulo chamado Contas. O capítulo 5 vai falar do menino mais novo, né? Que também tem aí um ideal de vida e para ele a admiração é com relação ao pai. Ele se identifica ali com o pai e ele gostaria muito de seguir ali a maneira como o pai enfim, né? E daí a gente tem, claro, uma relação aí de pai e filho, né? E muitas vezes os filhos têm essa admiração aí pelo pai e segue o exemplo aí do pai. Então, esse aí é o sonho do menino mais novo. O menino mais velho, gente, olha só, quando a prof fala que eles mal conseguem falar, realmente, gente, uma casa sem diálogo, como que as crianças vão aprender, né? Se o pai não consegue se expressar, como que as crianças vão aprender aí também? Então, tem um fragmento aí que a prof colocou do livro para vocês que diz assim, ó, que o menino mais velho ele tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio, que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos, e Baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender. Todos o abandonavam. A cadelinha era o único vivente que mostrava simpatia. Gente, vocês têm noção dessa criança? Né? Ele mal conseguia falar. Olha como que ele se comunicava com a cachorra, né? Então ele se comunicava ali por exclamações, por gestos, e a cachorra respondia com o rabo. Então é uma situação aí bastante é, complicada e difícil, né? É uma situação que você olha, parece que é algo inacreditável aí. Então a gente vai ter aí nesses níveis aí de aspirações da família, a gente vai ver algo aí decrescente, né? Cada vez mais decrescente esse nível aí de aspirações, de desejos, enfim, esse é o menino mais velho. Aí vai aparecer pra gente um capítulo chamado de inverno, que é o capítulo 7, que a gente vai ter a descrição aí de uma noite chuvosa. E assim como aqui no Vidas Secas, lá no Menino de Engenho, quando a prof leu, quando a gente fez a aula lá com a prof Marlene, tem na narrativa ali do Menino de Engenho também um período em que há uma enchente muito grande, né, que acaba com plantações, acaba com os animais, com as casas, enfim, há uma grande enchente. E nesse livro aqui a gente está tratando do tema aí da seca, mas também tem essa parte então aí que descreve essa chuva que vai inundando tudo, casa, vai inundando tudo, mas essa esperança aí dessa chuva forte, e por que se chama inverno, gente? A gente tem uma relação aí diferente, né, entre o sul e o norte e o nordeste do Brasil, porque a gente fala, para nós, inverno aqui, o período de frio, né? Mas inverno no norte e no nordeste do Brasil é o período aí das chuvas, né? Em que vai ter ocorrência aí de bastante chuvas. E normalmente acontece ali no início do ano, tá? É um período aí que mais ocorrem essas chuvas fortes. E nós temos, então, esse capítulo relatando essa questão aí das chuvas. Mas que o sertanejo ali, ele sabe que logo vai vir a seca de novo. Aí a gente tem um outro capítulo que é o Festa. Gente, de novo, os pobres coitados ali da família do Fabiano vão se ver ali humilhados, ridicularizados. Gente, de novo, é uma humilhação total que eles vão sofrer. E cada vez mais eles começam a perceber o quanto animalizados eles são, o quanto distante do mundo eles estão. E aí a gente tem então aí
nesse capítulo, os preparativos aí da família para ir nessa festa, né? E quando eles chegam nessa festa, eles começam a perceber que eles são muito diferentes dos outros, né? Eles percebem essa distância que há entre eles e os outros, né? As outras pessoas que estavam ali naquela festividade. É tipo a festa é tipo uma festa de interior, assim, né? Festa de igreja, enfim, uma festa assim que eles estavam. Aí a gente chega no capítulo da baleia. O capítulo da baleia, gente, vai contar a morte dessa cachorrinha. Ela já estava ali amíngua, gente, sem pelo, estava só pele e osso, magrela de tudo, né? O corpo ali cheio de ferida já. E ela estava numa situação muito precária. E aí o Fabiano resolve então acabar com esse sofrimento dela, matando a pobre da bichinha ali, né? E os filhos percebem a situação. E quando eles percebem a situação, gente, viram um auê na casa, né? Porque a baleia era a única amiga deles ali, era o único ser. Pensa, o menino mais velho era a baleia, era quase que a que mais entendia o menino, que conversava, que tinha aí um contato com ele, né? Então ali é bem difícil aí para a família perder a cachorra-baleia. Então o Fabiano ele né, mata aí a cachorra-baleia, mas ela leva ali um tiro, ferida ali, e, e, toda a família ali começa a chorar e a rezar por ela, mas a baleia ela tem uma consciência, ela e assim a Vitória, as duas conseguem ter uma consciência um pouco melhor aí da vida, e a cachorra-baleia nesse momento ela começa a devanear aí, a sonhar uma vida diferente daquela que ela levava. Aí a prof também colocou aí um fragmento desse devaneio aí da cachorra-baleia, que ela dizia assim: baleia queria dormir, acordaria feliz, num mundo cheio de preás, e lembraria as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se esposariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos e enormes. A baleia passava muita fome também, né, gente? Preá, vocês sabem, né? Aqueles ratinhos assim, ai, sei lá, tipo um ratinho, né? E que ela sonhava em ter ali a disposição para que ela pudesse não passar fome mais também. O capítulo 10 vai ser o capítulo, então, que o Fabiano é enrolado ali pelo patrão, né? O patrão, ele tenta enganar o Fabiano na hora de pagar o trabalho dele, e o Fabiano tem aí uma reação de novo, uma consciência de novo, porque é o primeiro, ele tem duas reações aí, né? Uma ali de revolta num primeiro momento e a outra depois ali de total descrença de novo aí e a ciência de novo do quanto ele é inocente, do quanto ele não tem conhecimento de nada. Mas é assim a Vitória então aí que consegue perceber e fala: olha, tem algo errado, não é assim, não. A sua conta é muito maior, a sua conta daria, né? O seu salário daria aí muito mais do que esse que o seu patrão, então, aí te ofereceu, te apresentou. Depois a gente vai ter um capítulo aí dedicado ao soldado amarelo. A cor amarela ela é recorrente, ela aparece bastante, gente, aí na literatura, principalmente quando a gente trata de temas como a fome, né? Tem um livro lá da Carolina Maria de Jesus, gente, que ela fala muito aí da fome, e a fome vai aparecer lá na narrativa lá da Carolina Maria de Jesus, como sendo a cor da fome, né? Então, quando ela estava com muita fome, ela enxergava tudo amarelo. Então, o amarelo vai trazer para a gente essa simbologia aí da dificuldade, de algo que traz aí bastante dificuldade. Então, a gente vai ter aí uma descrição do, do soldado amarelo, né? Só que o soldado amarelo, gente, por mais que ele tenha aí todo né, uma empáfia aí, porque quando a gente lê a narrativa ali, você vê que ele se aproveita do Fabiano a rodo. Mas ele fisicamente, ele é menor do que o Fabiano, não é tão forte quanto o Fabiano, mas ele é aí moralmente uma pessoa
que se eleva, né, por conta da condição que ele ocupa, do cargo que ele ocupa, mas ele vai ser também aí uma pessoa bastante corrupta, né? E o Fabiano é honesto, né? Mas mesmo assim, o Soldado Amarelo vai ser aí respeitado e temido pelo Fabiano. O Fabiano apresenta esse respeito aí com relação a ele. O capítulo 12, então, vai ser aí chamado de Um Mundo Coberto de Penas. Por quê, gente? Porque a seca tá voltando. E a gente vai ter aí nessa história, muito eles vão falar das aves de arribação. Então, quando as aves de arribação estão chegando, e esse é um fenômeno que o Fabiano observa, e ele consegue perceber que é a hora de sair de novo daquele lugar, daquela fazenda onde ele estava trabalhando, é, com as aves de arribação ali, ele começa a perceber que a seca começa a se aproximar. Então, é o momento que ele começa a pensar numa saída, numa retirada de novo. Então, aquilo que a Prof falava, se lá no inverno, no capítulo do inverno, eles apresentam para a gente aí a cheia, né, a enchente, a água em abundância, aqui no capítulo 12 a gente já tem então aí os indícios de uma nova seca, certo? No capítulo 13, então, vai ser o último capítulo, o capítulo da funga aí, e que a gente vai ter então aí a continuidade aí da análise do Fabiano a respeito da vida dele. Então é um capítulo que ele começa a refletir de novo aí. E a esposa é o momento que a gente tem uma maior interação aí entre os dois, né? Ali no capítulo das contas, quando ela interfere e fala que ele está sendo enganado, e agora no último capítulo a gente consegue perceber essa interação aí entre os dois. E a esposa então vai se juntar aí ao Fabiano, né? E pela primeira vez eles vão começar a pensar junto. Lá no capítulo das contas ela fala, mas aqui eles começam a analisar juntos. Eles entram aí numa parceria, né? De pensar na vida. E assim a Vitória é sempre muito otimista, gente. Ela consegue ali com o pouco conhecimento aí que ela tem, com a vivência dela, mas ela consegue transmitir aí paz e esperança aí para o Fabiano por algum tempo. Então, quando a prof fala para vocês que é uma das famílias mais sofridas da literatura brasileira, né? Que, gente, eles sofrem demais, mas ao mesmo tempo há essa esperança aí o tempo todo, é assim a Vitória que ela sempre tenta trazer, então, aí essa esperança aí de uma vida melhor. Certo, meus queridos? Uma obra fabulosa, uma obra muito boa de ler, uma obra muito bonita e que a gente não pode deixar de conhecer os detalhes ali dessa obra. Claro que a Prof fala aí com vocês alguns elementos que são importantes, mas o detalhe tá lá na obra, tá lá no livro, certo? Queridos, por hoje então ficamos por aqui. Tenham aí uma boa semana e logo logo a gente começa a ver poesia, né, dessa segunda geração aí do modernismo, certo? Um grande beijo e até semana que vem.